Olá, meu nome é Graziela Baladão, eu sou nutricionista, tenho especialização em oncologia pediátrica, tenho mestrado também na área de oncologia, tá? Sou formada em ciências da saúde com ênfase em oncologia. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o mundo da oncologia pediátrica, né? Da avaliação nutricional, da terapia nutricional, o que a gente pode conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, os tumores pediátricos, eles são responsáveis por atingir em torno de 1 a 3%, né, das crianças. Então, ele é considerado um tumor raro, tá? São considerados tumores raros para essa faixa etária. E por conta do crescimento exacerbado que as crianças se encontram, né, tanto a criança quanto o adolescente, o rápido crescimento, desenvolvimento, a gente sabe que o tratamento é agressivo, né, e que podem acontecer aí toxicidades, efeitos colaterais, e o nutricionista, então, ele precisa estar, né, habilitado para fazer a melhor intervenção para esse paciente e saber qual é o melhor momento, né, para agir e evitar com que esse paciente venha a ter um pior prognóstico, né, que tenha impactos aí maiores por conta do tratamento, que desenvolva uma desnutrição. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais que o paciente nos dá, né, em qual fase do tratamento em que ele se encontra, quais efeitos colaterais que ele pode vir a apresentar para a gente já, né, se prevenir antes mesmo deste efeito poder vir a ocorrer também, tá? Para intervir da maneira mais adequada para essa criança manter o bom crescimento e desenvolvimento. Os tumores que apresentam maiores riscos de desnutrição são os tumores sólidos, quando comparado com os tumores hematológicos. Então já tá aí mais uma dica que a gente precisa ficar ligadinho, tá? As crianças, elas apresentam uma taxa de desnutrição que varia, tem um parâmetro aí bem grande, né? Em torno de 6% até 50%. Essa diferença grande, né, a gente observa por conta dos métodos de avaliação que foram feitos nos diferentes estudos. Então, alguns estudos avaliam somente por IMC, outros somente por circunferência, outros fazem um compilado para chegar no diagnóstico. Então, por isso, essa diferença tão grande, né, do diagnóstico de desnutrição. Então, a gente precisa estar preparado para prevenir a desnutrição e, quando ela já estiver instituída, a gente saber, então, qual a melhor maneira de tratar. Então, o nutricionista, para isso, ele precisa estar fazendo, então, uma triagem nutricional, né, adequada, para saber se esse paciente se encontra em risco de desnutrição, né, porque a triagem tem este objetivo. Posteriormente, seguir com uma avaliação nutricional detalhada, para então chegar num diagnóstico nutricional, fazer os cálculos das necessidades desse paciente e então depois sugerir qual a melhor terapia nutricional. Então, é importante que antes de fazermos a avaliação nutricional da criança, façamos também a triagem nutricional. Tá? Não temos nenhuma recomendação, né? As nossas diretrizes não tem nenhuma triagem que seja validada ainda, né? Especificamente para o público oncológico pediátrico, mas é importante que a gente escolha alguma ferramenta que, né, se enquadre melhor dentro das necessidades da nossa realidade, tá? Para a gente então aplicar com os nossos pacientes. A triagem, ela tem o objetivo de identificar o risco de desnutrição, né? Diferente da avaliação, que já vai então dizer se esse paciente se encontra desnutrido e qual o grau de desnutrição que ele se encontra. Em relação à avaliação, também não temos um padrão ouro, né, que nos diga quais são que uma avaliação seja melhor, né, um método, uma metodologia seja melhor do que a outra, mas o que sabemos, né, as melhores recomendações é que a gente faça um compilado de todos esses dados, então que a criança ela passe por uma avaliação clínica, né, que a gente colha uma boa anamnese clínica, além do exame físico detalhado também, então a gente precisa estar olhando para essa criança, para esse adolescente, né, uma anamnese alimentar também bem completa, né? Cuidar sempre pra gente não estar induzindo os pais nos questionamentos, tá?
Também seguindo com interpretação dos exames bioquímicos, é muito importante, né, para a gente saber em que momento que esse paciente se encontra. E a antropometria, então a gente vai fazer as medidas mais utilizadas, são peso, né, altura, circunferências, então dobras, a gente também utiliza algumas. E depois faz o diagnóstico nutricional de acordo com a idade. Então, criança tem as suas peculiaridades, né? Então, a gente precisa estar colocando na curva de crescimento da OMS. Então, a gente vai, dependendo da idade, estabelecer o peso para a estatura, se está adequado ou não, as medidas de circunferência do braço, IMC, dobra cutânea triceptal. Então, fazendo todo esse compilado com os dados disponíveis que a gente tem para a criança naquele momento, a gente vai chegar no diagnóstico nutricional para poder, então, sugerir a melhor terapia nutricional, né, quando for necessário. Então, a criança que ela já se encontra em risco de desnutrição ou em desnutrição, as recomendações, né, os guidelines recomendam que a gente já institua uma terapia nutricional. E isso também vai ser de acordo com a idade, com o peso da criança, com qual tipo de tratamento que ela está naquele momento. Então, precisamos conhecer, né, toda a fisiopatologia da doença, qual tumor que a criança tem. Posteriormente a isso, está sempre antenado também nos sinais que a criança está apresentando, sinais físicos, né, nos exames bioquímicos, no acompanhamento do peso. Então, a gente precisa estar com essa criança sempre muito de perto. Então, tanto num paciente que está internado, quanto num paciente ambulatorial ou consultório. É muito importante que essa avaliação, esse acompanhamento, eles sejam realizados continuamente. Tá? Lembrando que a criança está em fase de crescimento, então já tem os picos, né, por conta mesmo da própria idade, então a gente precisa monitorar enquanto ela estiver em tratamento e no pós-tratamento também, tá bom? Essas são as dicas que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado.